tema, e você profetiza na vida desse irmão que está do seu lado, dizendo assim para ele: tentaram me afundar. Tentaram me afundar. Mas aqui estou. Mas aqui estou. Aceite glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. O texto que nós acabamos de ler em Atos dos Apóstolos, ou a continuação da igreja primitiva por meio dos discípulos de Cristo Jesus na terra, dá-se início por meio dos evangelhos conhecidos como evangelhos sinóticos. Evangelhos esses de Mateus, Marcos e Lucas, aonde a Bíblia vai fazer por meio de Mateus, Marcos e Lucas a preparação do povo ao receber Cristo como Salvador de toda a nação de Israel. Quando na concepção de Mateus, ao escrever o seu livro, Mateus, ele vai escrever endereçado para o povo judeu, escrevendo numa literatura hebraica, trazendo a alusão, apresentando um Cristo para os povos judeus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando Marcos agora começa a escrever e dá também início ao livro que leva o seu nome, a Bíblia vai dizer que este Marcos, ele não tem a preocupação ao menos, ou a preocupação no momento de pregar ou de anunciar Cristo apenas para o povo judeu, mas também para o povo grego. Quando agora Lucas, ele já também não vai ter a mesma preocupação que Mateus e também Marcos vai ter. Ambos os dois, Mateus escreve endereçadamente para o povo judeu, Marcos escreve endereçadamente para o povo judeu, mas também para o povo grego. Quando Lucas, ou Dr. Lucas, homem erudito, vai observar o contexto destes livros, Lucas já não vai mais escrever apenas para um povo, Lucas não vai escrever apenas para uma única nação, Lucas também não vai escrever endereçadamente para apenas um povo. Este Lucas agora vai pegar o texto a qual leva o seu nome, e numa linguagem universal, ele vai chamar a atenção de quem vai ouvir, ou ver, ou ler a escrita que vai levar o seu nome. Tanto é que parte disso, os discípulos que estavam acompanhando a Cristo Jesus, não vão entender, quando Mateus vai dizer que o Senhor subiria aos céus, mas ressuscitaria ao terceiro dia, algo que também fora dito por Marcos, que o Senhor subiria aos céus, mas ressuscitaria em um corpo glorioso, algo que também fora dito por Lucas, que o Senhor subiria aos céus, mas ressuscitaria ao terceiro dia, algo que não foram entendidos pelos discípulos naquele presente momento. Por quê? Porque eram nervos na fé, eram novos no ministério de Cristo Jesus. Só que eu já abro um parênteses para dizer algo para você nessa noite. O que você não está entendendo agora, Deus vai fazer você entender amanhã. Eu vou dizer de novo. Talvez você não está entendendo o que está acontecendo, mas Deus está dizendo, é o tempo da preparação, porque aquilo que você ouviu, os seus olhos irão contemplar o que Deus ainda irá fazer. Se eu fosse você, já levantava a sua mão direita bem alto, porque Deus está mandando dizer para alguém, direcionado dentro da Bíblia, por meio de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo de número 6, dizendo, aquele em que começou a boa obra, é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Mas observe o contexto da liturgia e também da escrita de Paulo. Paulo vai dizer que aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. Mas se você observar a palavra ser aperfeiçoado, existe tempo, ser aperfeiçoado, existe tristezas, ser aperfeiçoado, existe dor, ser aperfeiçoado, existe muitas das vezes vontade de desistir ou abrir mão de alguma coisa. Só que na inteligência que Deus coube sobre a vida de Paulo, Paulo começa escrevendo no Filipenses capítulo de número 1, verso de número 1, a parte A do versículo dizendo, aquele. E quando Paulo vai dizer aquele, Paulo está dizendo aquele que pode todas as coisas na sua vida, aquele que pode mudar o quadro da situação. Não, você entendeu? Vou dizer de novo, Deus está mudando o dizer para ver nessa noite, o que para você é perdido, para Deus é princípio de algo que é novo. O que para você agora foi lançado por terra, para Deus é o princípio de uma nova era. O que para você agora está tudo perdido, Deus está dizendo, eu estou preparando algo que seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, e que ainda não desceu para a tábua do seu coração. Deus está dizendo, te prepara para viver o que é novo, porque o mês está se findando, mas está surgindo um novo mês, uma nova era, está surgindo um novo começo, está surgindo um novo pretexto, está surgindo um novo do céu. Deus está dizendo, te prepara para viver o novo. Como assim, pregador? O novo talvez não vai acontecer a olhos nus, mas o novo vai acontecer primeiramente
de dentro para fora. Qualquer pregador, antes de Deus fazer a obra pelo lado de fora, é necessário Ele fazer a obra pelo lado de dentro. Por isso, Lucas, no seu capítulo 17, versículo de número 21, vai dizer: alguns dirão que o reino de Deus está ali, outros dirão que o reino de Deus está lá, mas o reino de Deus está estabelecido dentro de nós. Quando o escritor aos Romanos, capítulo 14, versículo de número 17, vai dizer que o reino não é comida, o reino não é bebida, o reino também não é espírito. E se não é comida, não é bebida e é espírito, ele está onde? Dentro de nós. Quando a igreja tem que passar a observar que o problema não é maior do que está dentro de você, a tristeza não é maior do que habita dentro de você. Como assim, pregador? Porque o que está dentro de você é bem maior do que a vontade do adversário de te parar, de te lançar no chão e dizer que você não vai dar em nada. Eu venho como profeta da Adebras aqui no Brasil para Cristo hoje para dizer para alguém: se alguém decretou a tua morte, Deus nos trouxe aqui para dizer: haverá vida onde houve decreto de morte. Se alguém decretou a tua falência, Deus nos trouxe hoje para dizer: haverá prosperidade onde alguém decretou o seu ruína. Se alguém decretou a tua falência, Deus nos trouxe aqui hoje para dizer: haverá um novo do céu estabelecido sobre a tua casa. A tua família não vai acabar, teu casamento não vai acabar, tua empresa não vai falir, teu ministério não vai desfalecer e nem o jugo pesado vai acabar com você. Sabe por quê? Porque quem te chamou é fiel. Aleluia, Deus. Deus olha para Lucas com uma diferença muito grande. E ao olhar para Lucas, vai dar liberalidade para Lucas agora escrever o livro de Atos, que leva a continuação da igreja. Quando Lucas começa a escrever Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, Lucas vai falar daquilo que não foi entendido em Mateus, em Marcos e mesmo escrito por Lucas, acerca da ascensão de Cristo Jesus. Um Cristo que morreu, mas ressuscitara ao terceiro dia. Quando Mateus vai dar a sinopse do texto dizendo que lá no alto do Monte Gólgota, onde está Jesus Cristo, com seu corpo dilacerado, a sua pele aberta em fissuras pelas açoitadas dadas pelos romanos, Cristo agora na pessoa física já está prestes a entregar o teu espírito. Quando a morte está espreita, esperando apenas Cristo entregar o teu espírito, pensando que poderia boicotar o plano de Deus na terra. A Bíblia vai dizer que quando agora o próprio Jesus Cristo agora, ele vai dar na palavra hebraica dizendo, está dizendo, está consumado. Ele entrega agora o teu espírito. A morte pensa que vai tocar. Quando Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 55, vai dar um brado dizendo: ó morte, onde está o seu aguilhão? Lavada foi você pela vitória. Quando Samuel, no seu primeiro livro, capítulo de número 2, versículo de número 6, vai dizer que ele é quem dá a vida, é ele quem tira a vida, é ele quem faz descer na cova, mas é ele quem faz tornar da cova novamente. O que você quer dizer, pregador? A morte pode até pensar que vai tocar, mas ela precisa da autorização do céu para tocar. Aonde a morte pensou que tocaria, Deus está dizendo: não vai haver morte, mas vai haver vida. O projeto não está falido, os sonhos não cairão por trás, o projeto não vão desfalecer. Por que, pregador? Porque Deus está dizendo: eu tenho o poder ainda sobre a morte, e a morte não vai tocar enquanto eu não cumprir os planos e projetos dentro da sua casa. Como assim, pregador? Deus vai levantar quem está caído lá dentro, Deus vai colocar quem de pé que um dia caiu. Como assim, pregador? Para Deus fazer a obra pelo lado de fora, é necessário fazer a obra primeiro pelo lado de dentro. Como assim, pregador? Simplifica: pessoas caídas não levantam pessoas caídas, pessoas machucadas não saram pessoas machucadas, pessoas doentes não saram pessoas doentes. Como assim, pregador? Pessoas saradas saram pessoas, pessoas curadas curam pessoas, pessoas de pé levantam pessoas. Deus está dizendo: não vai ser o mundo pelo você falar, mas vai ser aquilo que você representa dentro da sua parentela. Não precisa nem pregar, não precisa cantar, apenas seja quem você é. Por quê, pregador? Porque Deus está dizendo: tem alguém te observando e vendo que o seu testemunho é melhor do que o que sai da sua boca, as suas atitudes são melhores do que aquilo que você canta, as suas atitudes são melhores do que aquilo que você prega. Por quê, pregador? Porque a Bíblia diz em Apocalipse dizendo que os olhos dele são como chama de fogo, que estão em todo canto, em toda parte. Quando agora a Bíblia vai dizer que Cristo aparece ressurreto, e uma profecia de Paulo também aos Filipenses vai dizer que este corpo será
nos dizer, aparece Cristo ressurreto, no corpo transformado, e quando os discípulos Maria e Maria Madalena observam, vê que ele está presente ao terceiro dia. A Bíblia vai dizer que a igreja, ou a igreja protestante, se levanta e começa a ganhar força, quando no capítulo de número 2, a igreja está reunida em uma comum adoração dentro de uma casa, quando do céu vai descer do céu um vento suave e veemente e vai conceder línguas repartidas a cada um que estava sentado sobre a mesa, conforme o Espírito ali lhe concedia, a ponto de quem não conseguir ficar sobre a cadeira, levantar e começar a cambalear, a ponto de alguém observar e dizer, será que eles estão bêbados? Quando Paulo lembra mais uma vez o contexto para dizer que aqueles que são nascidos da carne entendem apenas as coisas da carne, mas aqueles que são nascidos do Espírito entendem o mover do sobrenatural de Deus. Enquanto eu estou pregando aqui, Deus está falando, está havendo quebra de cadeia no meio da sua parentela. Enquanto eu estou pregando aqui, Deus está indo de encontro quem não está presente aqui neste culto, mas Deus está dizendo, estou quebrando o laço de morte, estou quebrando a obra de macumbaria, bruxaria, feitiçaria, lamanduca, ceia, lamaia, elemanduca, ceia. Deus está dizendo, ei, é por meio da adoração que sai da sua boca que as cadeias são quebradas. Como assim, pregador? Adorar a Deus nunca foi pregar, adorar a Deus nunca foi cantar, adorar a Deus nunca foi ter a oportunidade com o microfone na mão. Adorar a Deus se encontra no âmbito singular. Enquanto eu adoro, o céu se movimenta a meu favor. Enquanto eu adoro, Deus trabalha dentro da minha casa. Enquanto eu adoro, as cadeias começam a ser chacoalhadas, a ponto de quem está à minha volta observar que as cadeias estão sendo sacudidas. É Deus dizendo, quem pensou que tu ia cair, Deus está dizendo, eu vou te colocar. Eu vou te colocar de pé. Eu vou te colocar de pé. Teu ministério não vai falir. A tua chamada não vai se definhar. A tua família não vai acabar. Por quê? Porque Deus está no controle e na diretriz da sua vida, da sua casa. O que para você agora é perca, para Deus é ganho. O que para você é choro, para Deus é tirando de você aquilo que te machucaria mais tarde. Porque, pregador, Deus não tira nada de ninguém para causar dor e constrangimento. Pelo contrário, Romanos capítulo 12, verso de número 1, 2 e 3 diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O que para você é dor, para Deus é bom. A igreja começa a crescer. E ao crescer, a Bíblia diz que agora, nesse contexto, a igreja fortalece. E de dentro dessa casa, que estão reunidos 120 crentes, recebem do céu aquilo que só o céu poderia oferecer. Por que, pregador? Porque o que o homem pode te oferecer está no âmbito horizontal. Mas o que Deus pode te oferecer está no âmbito vertical. Por isso o salmista no Salmo 121, verso 1 vai dizer: olharei para o alto do monte, porque de lá vai vir o meu socorro. Tem gente esperando socorro na horizontal, mas meu Deus está dizendo: enquanto não erguer a cabeça para o alto, vai ficar esperando. Deus está, não, vou dizer de novo, porque Deus está mandando eu dizer. Eu vou dizer para você de novo: enquanto olhar apenas para quem pode te socorrer na horizontal, Deus está dizendo: eu vou fechar a mão e o coração, não vai chegar. Mas quando você aprender que tem que olhar na vertical, eu vou abrir a mão e o coração de quem tem que te ajudar. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que está dizendo: Senhor, eu já perdi o controle, eu já perdi a diretriz, eu já não sei de onde tirar, como vou tirar, de que maneira vou tirar. Deus está dizendo: eleva os teus olhos para o alto do céu, porque de lá está chegando socorro para a tua vida, está chegando socorro para a tua empresa, está chegando socorro para a tua casa, está chegando socorro para o teu ministério. Deus está dizendo: aqueles que confiam no Senhor renovarão as tuas forças, correrão e não se cansarão. Deus está dizendo para alguém: quem coloca os despojos na mão de Cristo não passa por tribulação, quem ele esteja no controle. Deus está dizendo: pode estar tudo perdido, está fraquinho, está querendo desistir, não tem vontade de vir para a igreja, mas está aqui. Deus está dizendo: eu vou fazer por você aquilo que ninguém pode fazer, eu vou trabalhar onde ninguém pode trabalhar, eu vou abrir caminhos para onde ninguém pode abrir caminhos para você.
palavra de libertação causando milagres, prodígios e maravilhas. Quando a Bíblia também vai nos dizer que o Império Romano vai se levantar, e quem está na cadeira agora do Império Romano é Agripa. Agripa observa e vê que este jovem moço, que é cheio da presença, está pregando, está ganhando alma, está fazendo coisas a qual eles ainda não tinham visto e ouvido. Quando no contexto está Pedro, está Tiago pregando o Evangelho, e o ministério romano, ou o Império Romano, está se levantando, porque não aceita a palavra propagada por meio do cristianismo dentro do Império Romano. A Bíblia diz que neste contexto, Saulo de Tarso se levanta e vai pegar agora e pedir a prisão agora de Estevão. E quando pede a prisão de Estevão, a Bíblia diz que Estevão agora está preso dentre os guardas romanos. No capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, ele está preso, e sendo preso, não tem microfone na mão, sendo preso, não tem um terno para pregar, estando preso, não tem mais uma multidão à sua volta. Quando no contexto Estevão está preso, e preso não tem vontade própria. Quando na concepção tiraram o microfone da mão de Estevão, tiraram o terno de Estevão, tiraram a alegria que Estevão tinha de propagar o Evangelho. Mas quem olha para Estevão vê que mesmo com tanta dificuldade, o brilho que tinha sobre a vida de Estevão, o brilho que estava sobre a face de Estevão, esse ninguém podia tirar. Deixa eu dizer algo para você: alguém pode te entristecer, alguém pode trazer palavras pejorativas para trazer o seu declínio moral, psíquico e mental, mas Deus está dizendo: o brilho que eu tenho sobre a tua vida, Aleluia, Deus. Ninguém pode tirar. Por isso em Isaías, o capítulo 42, versículo de número 3, dizendo que a cana trilhada não quebraria, e nem o pavio que fumega se apagaria. Figurativa esta de Isaías. Observe alguém que vai moer uma cana, observe quando coloque ela no moedor, moe a mesma cana por mais de 3, 4 vezes no moedor, enquanto não tira a última gota da cana, não para de moê-la. Mas observe, também não vão quebrar e jogá-la no saco, vão jogá-la sobre o chão, porque vão usar como estábulo para pisar, porque o cabo de cana que cai ao chão gruda a sola do sapato. Então, jogando a cana que está seca sobre o chão, vai pisar, ela vai envergar, mas ela não vai quebrar. Aleluia, Deus. Simplifica, pregador. Estão pisando, mas não vão quebrar. Aleluia. Estão falando de você, mas não vão quebrar. Estão se levantando contra o teu ministério, contra a tua chamada, contra a sua casa, mas não vão te quebrar. Estão tentando paralisar o que Deus tem para a tua vida, mas Deus está dizendo: não vai quebrar. Por quê, pregador? Porque a cana trilhada não quebraria, nem o pavio que fumega se apaga. Fazendo alusão figurativa de Levítico capítulo 6, verso 3, que a chama que arde sobre o altar arderá continuamente e não se apagará. Como assim, pregador? Dentro do cenário era, o altar estava pegando fogo, mas quando a brasa estava se apagando, vinha alguém com um cântico novo, colocando brasa nova e madeira nova. É Deus dizendo: tem alguém dizendo que vai acabar, mas tem madeira nova chegando. Tem alguém dizendo que vai parar, mas tem madeira nova chegando. Tem alguém dizendo que vai desfalecer, mas tem madeira nova chegando. Tem alguém dizendo que vai falecer, mas tem madeira nova chegando. Aleluia, Deus. A Bíblia vai dizer que dentro desse contexto, prender Estevão, não se contentam apenas prender Estevão, tem que matar ele. E Estevão é cheio, mas vai ser morto. Por quê? Porque não aceitaram a pregação de Estevão dentro do âmbito romano. Vão matar Estevão simplesmente por propagar o evangelho de cura, manifestação e libertação que vem dos céus. Estevão não está apresentando nada dessa terra. O que Estevão apresenta por meio da sua pregação é a pregação simultânea de João Batista no evangelho de João capítulo 2:2, uma palavra de arrependimento, de transformação interina de dentro para fora. Qualquer pregador, porque a pregação de João era a preparação dentro da psique humana, mas a pregação de Estevão era a preparação dentro do intelecto humano. Quando alguém vai dizer dentro da igreja que Deus não trabalha na dimensão intelectual e nem na dimensão moral, Deus ainda trabalha o ser humano em 3 aspectos: corpo, alma e espírito. Todo crente tem corpo, alma e espírito, e a Bíblia vai tratar dentro de Gênesis, Apocalipse, vai tratar a mentalidade do ser humano. Como assim, pregador? Em Provérbios capítulo 4, versículo de número 23, a Bíblia vai dizer por meio de Salomão, dentro do livro da sabedoria: sobre todas
as coisas que se devem guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as saídas da minha e também da sua vida. Salomão está fazendo uma tratativa acerca da mentalidade, intelecto, porque pregador, porque o que eles ouviram ou o que ouvi vai descer ao ouvido e ficar cravado na tábua do coração. Quando alguém pergunta, pregador, Deus ainda trabalha a alma de crente? Sim. Um levita da tribo de Coré, no Salmo 42, versículo de número 5, vai dizer: porque está batida, ó minha alma, porque te detenhas dentro de mim, espera em Deus, pois em ti o louvarei. Este é uma tratativa de quem tem a alma ferida. A tratativa de Salomão em Provérbios é uma tratativa de quem está com a sua mentalidade, a sua psique moral machucada. Mas a tratativa de quem está no meio de um vale de Ezequiel é que vai colocar o que estava caído de pé. Deus não coloca crente no meio do vale sem que ele tenha um propósito, não de colocar primeiro ossos de pé, mas primeiro colocar ministério de profeta de pé. Deus está dizendo, Ezequiel, quando esses ossos viver, ele não toma diretriz, ele passa a bola para Cristo, e Cristo olha para ele e fala, então profetiza. Mas observe, antes dele profetizar, antes dele agora profetizar ossos de vida, Ezequiel primeiro teve que ouvir. Como assim, pregador? Ezequiel capítulo 37, versículo de número 7, parte C, vai dizer que antes dos ossos se juntarem a olhos nus, antes dele ver um exército de pé, primeiro Ezequiel teve que ouvir um ruído. Glória a Deus. Para ver o milagre acontecer, primeiro vai ter que ouvir. E para ouvir tem que ter relacionamento. E relacionamento no Antigo Testamento não mudou de lugar, continua sendo altar. No Novo Testamento, relacionamento não mudou de lugar, continua sendo alto. Mesmo cansado, dizendo que não consegue orar na madrugada, Deus ainda me fala no pé da minha orelha, pastor, que tem gente que mesmo cansado, escorrega na cama de joelho, mesmo sem falar o que tem que falar, teve a noção de descer de joelho. Por quê? Porque muitas vezes não é muito por falar, não é muito por expressar, mas a minha atitude de que, pregador? A reverência que eu tenho a Cristo. Ele não tem o que falar, ele não tem o que expressar, porque a dor é maior do que a vontade de orar, a vontade de desistir é maior do que a vontade de estar na presença. Mas só o ato que ele teve de se ajoelhar na minha presença. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz que dentro desse contexto, eles agora vão matar Estevão apedrejado. Observe o capítulo 7. Quando agora Estevão agora está sendo apedrejado, notoriamente, fisicamente, todo mundo aqui sabe que se alguém na sua direção for lhe arremessar algo à sua face, há 3 coisas você tem para fazer: correr, colocar a mão, ou abaixar ou esquivar-se para não ser atingido na face. Só que quando Estevão está sendo apedrejado, ele não abaixa a cabeça para a pedrada. Eu ouvi, meu Deus, só vou falar de novo. Quando Estevão está tomando pedrada dos romanos, ele não abaixa a cabeça, pelo contrário, o texto diz que ele ergue a cabeça. Glória a Deus. E quando ergue a cabeça, o texto diz que o céu se abre e uma voz fala com ele. Aí alguém fala assim, mas mataram ele? Sim, mataram o corpo físico dele, mas o que estava dentro dele ninguém podia matar. Aleluia, glória a Deus. Eu vou dizer de novo, que eu ouvi só os pastores aqui em cima, aleluia, ali, glória a Deus, aqui vou dizer de novo. Mataram a parte física, a carne dele. Por que, pregador? Porque o câncer corrói a pele. A água desafia o sangue, trazendo a pessoa no estado de definheza e morrer sobre uma cama. A bala e o revólver perfuram a primeira, segunda camada da pele e terceira camada, atingindo órgãos vitais, levando o ser humano à morte. Mas nada dessas coisas pode matar o que Deus soprou dentro de você. Aleluia, Deus. Tem todo motivo para abrir mão, tem todo motivo para jogar tudo para o alto. Mas o que tem dentro de você faz você entender que não é você que chamou Deus, foi Deus que te chamou. O motivo que você tem de não desistir da chamada do seu emprego é que você sabe que mesmo tudo tão difícil, você tem algo dentro de você que não é dinheiro que compra, não é carro que compra, não é apartamento que compra. O que tem dentro de você tem valor de cruz, e o valor da cruz não teve preço. Judas pagou
que aquele é quem era que dava o sustento para ele sentado na mesa. É aquele que colocava e mantinha ele de pé quando ninguém queria ele por perto. Deixa eu dizer algo para você. Possa ser que alguém tenha te desprezado. Possa ser que alguém não queira você por perto. Possa ser que alguém não queira olhar para você e dar nada pelo teu ministério. Por isso Deus vai levantar Abacuque, que serviu no sacerdócio levítico dentro do templo de Salomão, para levantar uma profecia do capítulo 3, versos 17 e 18 para Israel, dizendo: ainda que a figueira não floresça e que não haja mais fruto na vide, porque o campo não mais haja flores, todavia, ó Israel, eu me alegrarei em ti, exultarei o seu nome, diz o Senhor. Como Israel, ou a igreja toma posse da palavra de Abacuque, eles observam, quando no capítulo de número 2 de Abacuque, verso 1 e 2, ele vai dizer: aviva, Senhor, a sua obra. Mas observe com o texto, a palavra viva no original não quer dizer avivamento, mas quer dizer faz mais uma vez. Abacuque cantou dentro da igreja. Abacuque agora é profeta, e quando ele libera a palavra dizendo aviva, Senhor, ele está dizendo faz mais uma vez. Mas só pode pedir para fazer mais uma vez quem viveu a primeira vez. Glória a Deus, aleluia, Deus. Como assim, pregador? Deus está dizendo: eu tenho saudade de você quando você cantava. E não é aqui com o microfone na mão, é dentro da sua casa. Eu tenho saudade de você quando você cantarolava debaixo do chuveiro, na minha presença dentro da sua casa. Como assim, pregador? Deus está dizendo: o vento pode estar soprando lá dentro forte, mas é para você entender que o que sai da sua boca ainda tem poder para quebrar cadeia. Alguém está dizendo: eu não sei cantar, mas sabe cantarolar. Quem canta para Deus sem resposta não precisa ser afinado, não precisa ser minotar, não precisa ter falsete agudo, precisa apenas ter um coração adorador. Porque quem canta não está preocupado com dom, quem canta não está preocupado com o que é bom, quem canta quer cantar para Jesus. Quem disse que Paulo e Silas dentro da prisão vai cantar bonito? Eu quero ver cantar bonito machucado, eu quero ver cantar bonito ferido, eu quero ver cantar bonito com acusação. Deus está dizendo: canta, 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 porque eu vou movimentar as minhas mãos. Eu vou movimentar a minha mão, a lavadeira. Ele manda a cega, a lavadeira. Deixa eu ver quem está querendo, deixa eu ver. Porque Deus está dizendo: ei, estou quebrando cadeias, estou quebrando o aguilhão, estou quebrando o jugo, estou levando a cega, a lavadeira. Estou quebrando palavras a comprar hoje. Por que, pregador? Porque Atos capítulo 10 vai dizer: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Levanta a mão, recebe profecia da Bíblia. Aleluia, Deus. Jeremias capítulo 1, verso 19, recebe, mas recebe com força. Jeremias capítulo 1, verso 19, dizendo: pelejarão contra ti. Aleluia. Não prevalecerão. Eu vou dizer de novo. Tem alguém se levantando, mas Deus está dizendo: eu me responsabilizo. Tem alguém dizendo: eu quero que é dele, mas Deus está dizendo: eu me responsabilizo. Tem alguém querendo entrar no cenário que não é para entrar, mas Deus está dizendo: eu me responsabilizo. Tem alguém falando que vai acabar com tudo, mas Deus está dizendo: meu pastor, eu me responsabilizo. Eu sinto uma graça tão forte, porque quando eu estou pregando, o Senhor sopra no meu ouvido acerca de uma varoa que está aqui dentro, que essa semana o único sentimento que você teve era de morrer. Tudo que você queria era morrer, era abrir mão, era querer assumir, porque não aguenta mais a vida pela qual está vivenciando. Mas meu Deus está dizendo: não vai morrer, porque eu ainda sou controle na sua vida. Aquela varoa que está lá no fundo, lá de preto, isso, você no fundo com a criança na frente, fique de pé, varoa, fique de pé, você é isso, você para trás, fique de pé, isso você mesmo, põe o equipamento, você do menininho, isso, fique de pé, aleluia, olha a sua mão assim diz o Senhor, que aquilo que você não está entendendo no presente momento, que está lhe trazendo dor e muito
constrangimento a ponto de querer abrir mão e sair correndo para a rua. Enquanto eu pregava, o Senhor mandava eu dizer para ti, diga para ela que eu coloquei Gabriel na porta dela para me atender, senão mais ela partir hoje. E diga mais para ela que eu estou entrando dentro da causa dela nesse exato momento, em âmbito familiar. Parece que o vento está soprando e tudo vai acabar, mas meu Deus está dizendo, a tua família foi eu quem te deu. Eu vou cumprir as minhas promessas e parte paliativa daquilo que eu tenho para a tua vida. O aniversário pediu para entrar e se andar, mas eu disse assim, não, eu não permito porque eu quero estruturar ela para ela poder viver o que é sobrenatural. Recebe a parte de Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Deixa eu ver quem está entendendo que Deus ainda está na casa. Deixa eu ver quem está entendendo que é princípio, é começo e é o fim. Ele nunca dependeu de pregador para se mover. Ele movimentava sobre as águas em Gênesis capítulo 1. E não precisou de pregador. O teu vento parava sobre as águas. Deus está dizendo, hoje eu entro lá da cunha séria. Eu entro e faço mover sobrenatural. Estou quebrando cadeias ao teu favor. Estou quebrando jugo. Estou movimentando a minha mão no âmbito jurídico. Tenha lá uma dúvida séria, algo que estava travado, algo que parecia que não ia ir, mas nessa noite Deus está dizendo, eu coloco a minha mão aonde o homem não colocaria, porque o advogado, promotor paralisaria, mas eu sou Deus que dou sequência naquilo que está parado. Meu Deus está dizendo, te prepara para cantar o hino da vitória e fazer o culto de ação de graça, porque está chegando honraria para dentro da sua casa. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Pedro é morto. Agripa manda prender Pedro e Tiago. E a concepção de Agripa é, vou matar Pedro e vou matar Tiago na festa da Páscoa dentro de Roma. Quando no contexto pega agora e vai decapitar a Tiago diante da multidão. Quando o capítulo 12 eu encerro, na concepção do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, que para Agripa era preso, em Atos capítulo 12, Pedro estava guarda. Eu vou dizer de novo, para Agripa era prisão, mas em Atos capítulo 12, Pedro estava guarda. E guardado na cela, Pedro começa a se despojar da capa, da sandália, e não quer comer nem beber mais, porque sabe que vai morrer, porque também Tiago perdeu a cabeça. Mas segura essa para você que é crente e é pentecostal, que nem nós somos. Segura essa. Deus, meu pastor, não guarda nada em nenhum lugar a qual ele vai procurar e não vai achar novamente. Aleluia, Deus. Glória a Deus. O que para você é prisão, para Deus é guardado. O que para você é Deus te punindo, para Deus é guardado. Por quê? Porque ele vai mandar o anjo do Senhor lá e dizer assim, vai lá e tira Pedro de lá. Pedro, na concepção dele, eu vou morrer também, mas quem se apresenta agora é o anjo do Senhor dizendo, ei Pedro, come, bebe, pega a tua capa, calça a sua sandália e... Glória a Deus. Eu finalizo aqui, eu não consegui finalizar, mas eu quero em Deus um dia poder voltar e finalizar. Eu quero dizer para você que o que para você está preso, é só ler lá em Atos 12. Para Deus estava guardado. Olha para o Senhor e eu termino dizendo assim, está guardado, mas está chegando. Diga de novo, está guardado, mas está chegando. Glória a Deus.